Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito da vida, da Terra e cosmos, dando continuidade ao eixo central da aula anterior, falando um pouco de suas tecnologias e de suas linguagens. No entanto, continuarei a falar dos sistemas corporais, hoje, em especial, do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Tanto o sistema reprodutor masculino quanto feminino são formados por uma massa embrionária ambipotente. Isso quer dizer que até a sexta semana de desenvolvimento embrionário, ela não tem características masculinas e ela também não tem características femininas. Após a sexta semana, induzida pela ação dos cromossomos sexuais XX, no caso do organismo feminino, XY, no caso do organismo masculino, essa massa embrionária ambipotente começa a se diferenciar em aparelho reprodutor feminino e masculino. Assim, algumas das estruturas, tanto masculinas quanto femininas, serão apresentadas para vocês nessa aula. Uma delas é a bolsa escrotal, ou simplesmente o escroto, cuja função é armazenar e proteger os testículos, que são as gônadas masculinas, locais onde os espermatozoides eles são produzidos. A bolsa escrotal possui um músculo chamado de músculo cremaster, que controla a temperatura dos testículos. Assim, se a temperatura ela é muito alta, essa bolsa escrotal ela distende e se afasta levemente da cavidade abdominal para diminuir a temperatura interna dos testículos. Mas se a temperatura ela diminui, a bolsa contrai para aproximar os testículos da cavidade abdominal, assim aumentando a temperatura interna. O controle da temperatura dos testículos é de extrema importância para a espermatogênese, ou seja, o processo meiótico que se dá para a produção dos espermatozoides. Obviamente, algumas outras estruturas também possuem funções específicas. Por exemplo, a próstata, ela produz o chamado líquido prostático, que tem um caráter mais alcalino, ou seja, numa escala de pH mais base, próximo à da água sanitária, que tem a função de neutralizar a ação do ácido vaginal, ou seja, do pH vaginal, para aumentar a sobrevida dos espermatozoides até que eles invadam a cavidade uterina e encontrem um óvulo viável para que ocorra o processo de fecundação. Além disso, a vesícula seminal ela produz o chamado sêmen, cuja função é lubrificar e hidratar e criar um meio nutritivo para os espermatozoides, aumentando a sua motilidade e a sua durabilidade até a fecundação do óvulo. Os espermatozoides que irão determinar o sexo masculino, eles possuem uma motilidade muito mais intensa, mas sobrevivem em torno de 24 horas. Já os espermatozoides que irão transportar o cromossomo sexual feminino e, assim, ao se fundir ao óvulo, produzir um indivíduo do sexo feminino, esses espermatozoides eles podem sobreviver por até 72 horas dentro do colo uterino após a relação sexual. Além disso, a espermatogênese, que é um processo de produção dos espermatozoides, ela se inicia aos 7 anos de idade e vai durar toda a vida do indivíduo. Ou seja, um indivíduo com cerca de 90 anos de idade tem produção de espermatozoide? Tem. Mas qual a diferença de indivíduos mais jovens? A quantidade e a taxa de mutação. Quanto mais velha, maior.
ou seja, um indivíduo adulto em idade reprodutiva, ele tende a produzir cerca de 300 milhões de espermatozoides. Esse número, ao longo da idade, tende a diminuir. E o processo de espermatogênese é dado pela meiose, que é um processo reducional que permitirá a produção de espermatozoides N, ou seja, com metade do número total da espécie produtora desta célula. Já o aparelho reprodutor feminino, ele é formado por algumas estruturas, tanto externas quanto internas. No caso das estruturas externas, temos os pequenos lábios, os grandes lábios, o clitóris, que equivale à área sensitiva da glande masculina. Ou seja, a glande masculina é uma área extremamente inervada e sensitiva. O clitóris também é uma região altamente inervada, com muitas terminações nervosas. Abaixo do clitóris, temos a abertura da uretra, e abaixo da uretra, a abertura da vagina. A diferença da uretra masculina para a feminina é uma questão de tamanho. A uretra feminina ela tem algo em torno de 5 a 6 centímetros de comprimento. Já a masculina ela vai ter o tamanho também proporcional ao tamanho do pênis, podendo ela ter até 20 ou até 25 centímetros. Isso é o que faz com que mulheres tenham um risco e casos maiores e mais frequentes de infecção urinária, pelo fato da abertura da uretra estar próxima a uma região que também é contaminada e pelo tamanho deste canal. Assim, passando para a área interna, temos também algumas estruturas, a começar pelo ímen, que é uma membrana, é um revestimento de tecido, é um epitélio, que tende a se romper no início da vida sexual de uma mulher. Além disso, temos o canal vaginal, que é um músculo extremamente elástico. É justamente no canal vaginal que nós temos a produção de secreção ácida que garante a proteção desse canal. E nós temos também áreas nervosas que dão à mulher o estímulo. Ao final do canal vaginal, temos o chamado colo uterino com a abertura para a cavidade uterina. É justamente no colo uterino que é de interesse de médicos que vão detectar, caso a mulher possua, câncer de colo uterino causado, em alguns casos, ou no caso, pela maior parte dos casos, a maior frequência, pelo HPV, ou seja, pelo papiloma vírus humano. Entrando já na cavidade uterina, é justamente dentro dessa cavidade onde o embrião ele vai nidar com N, ou seja, ele vai se implantar. A mulher possui duas tubas uterinas, as antigas chamadas trompas de Falópio. Em cada extremidade de uma tuba uterina existe um ovário. Só que aí há uma diferença interessante, pois se a espermatogênese começa no início da vida sexual de um homem, ou, no caso, da adolescência, ou na pré-adolescência, os óvulos de uma mulher já são formados ainda quando ela está dentro da barriga da mãe. Logo, esse processo de amadurecimento ele começa a se dar na puberdade. Os óvulos pré-formados lá na barriga da mãe estão ainda imaturos e o amadurecimento se dá a partir da puberdade. Obviamente, uma mulher ela não pode gestar de forma natural por ovulações a vida inteira, porque a fase reprodutiva de uma mulher começa na menarca, ou seja, na primeira menstruação, e tem o seu fim na menopausa. Após esse período, uma mulher continua com seu útero,
e ela pode servir daquilo que chamávamos anteriormente de barriga de aluguel, quando muitas outras mulheres, inclusive filhas dessa própria mãe, não têm a capacidade de engravidar e cede o útero, obviamente acompanhado por médico, por tratamento hormonal que se deve fazer, para que seja sustentado ali uma gravidez. Muito obrigado!